Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua poderosa palavra. Que Ele possa trazer respostas ao meu e o teu coração. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho do Mestre de Nazaré, o todo-poderoso Deus Jesus. E é João, o evangelista escolhido, capítulo 10, eu quero ler com vocês a partir do verso 25. Jesus respondeu: Eu já lhes disse a vocês e não creram em mim. A prova são as obras que realizo em meu nome e de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são as minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que ele traz bastante segurança para o meu coração. Por quê? Eu quero confessar algo pessoal a vocês. Eu, por muitas vezes, eu coloquei expectativas em homens. E, irmãos, nós vamos viver numa sociedade, vamos viver no meio de pessoas. E tem pessoas boas para nos ajudar, mas tem também pessoas que são ruins e que elas nos atrapalham. Irmãos, essas pessoas, elas podem estar introduzidas em nosso seio uma familiar e através de uma ferida, através de algo que aconteceu ali, um trauma, algo que aconteceu de muito ruim, elas podem atrapalhar o propósito de Deus em nossa vida. E o Senhor se coloca como bom pastor. O pastor é aquele de Salmo 23, a qual Davi fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu quero repetir: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Mas para isso é necessário que o Senhor o utilize e nós nos deixemos ser guiados por isso, pelo bordão e pelo cajado dele. O cajado fala de direção e o bordão fala de proteção, de um pastor que usava ali para proteger as suas ovelhas do lobo. E o lobo, nós sabemos, ele tem a tipologia do inferno, a tipologia de Satanás, e ele se disfarça entre todos, ele anda nas sombras, ele anda por trás de pessoas, e é muito difícil ter um discernimento espiritual. Por isso o Senhor, ele deve ser a nossa maior visão, porque até mesmo a pessoa que te consola, meu irmão, minha irmã, ela pode não ter a ajuda que você precisa, pode estar somente no Senhor, e por isso eu trouxe esse texto hoje. Vamos lá. Começa falando: Jesus respondeu. Irmão, Jesus sempre responde, Jesus sempre ouve. Em Lucas capítulo 18, no versículo 7, o próprio Senhor Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos teus escolhidos que clamam Ele dia e noite? O segredo, meu irmão, sabe, de tudo que está acontecendo em mim, em sua vida, todas as respostas que nós precisamos, está uma oração de distância. Jesus respondeu. Jesus sempre responde. Jesus sempre responde. E talvez nós, por estarmos entranhados dentro de uma mentira, de uma vida de mentira, não consigamos, sabe, ouvir a voz do Mestre, como ele vai falar. Mas ele sempre responde uma oração de um coração contrito e sincero. Contrito, eu falo, um coração que está sendo quebrado pela dor, está sendo quebrantado pela dor. A dor, ela tem importância fundamental nas orações, para que nós possamos levar diante do altar do Senhor. Irmão, isso não importa como você esteja. Se você esteja vivendo uma vida de pecado agora, o Senhor é poderoso para te ajudar, para te tirar dessa vida. Se você não está, se você já está no meio do caminho, o Senhor é poderoso para te fazer chegar até o final. Se você já está perto da promessa, o Senhor é poderoso para te fazer perseverar nesses instantes finais que são bastante dolorosos e sofridos, mas Ele sempre responde, Ele sempre tem a resposta certa. Agora, ele está conversando com um grupo de fariseus e nós precisamos entender isso. Ele fala: os fariseus são os narcisistas, as pessoas cheias do seu ego, as pessoas cheias de respostas. Se você tem todas as respostas, Ezequiel 14:4 fala que se nós chegarmos com ídolos no coração, o Senhor responderá de acordo com os nossos ídolos, ou seja, de acordo com as nossas respostas. O ídolo é uma resposta pronta.
É algo que nós, Senhor, se o Senhor fizer dessa forma aqui, nós vamos acreditar no Senhor. É dessa forma, sabe? Olha só para você ver. Ele fala assim: eu já lhes disse a vocês, mas vocês não creiam em mim. Então, não adianta o Senhor responder se nós não crermos, se nós tivermos um ídolo no coração. O ídolo vai nos levar aos mesmos caminhos. Velhas rotas levam sempre aos mesmos caminhos. Eu quero repetir isso. Velhas rotas sempre levam aos mesmos caminhos. Eu já falei isso e acho pertinente ao texto de hoje. Algo que eu vi que é o conceito de insanidade, a qual eu li de Albert Einstein, que é simplesmente esperar um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. O arrependimento, ele fala de um comportamento, irmão. Eu posso até estar triste, e a minha tristeza vai ser real com aquilo que me aconteceu, mas se eu não mudar o meu comportamento, a minha atitude, a minha postura, para onde eu estou olhando, nada vai acontecer diferente. E por isso ele fala: a prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Agora, precisamos entender, irmãos, por quê? Em Tiago, vou falar de 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, versículo 6, fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas que ele concede graça aos humildes. Os orgulhosos falam justamente desses, que apresentam os ídolos, as respostas a Deus, como se nós pudéssemos pregar a palavra a Deus e falar como ele vai fazer na nossa vida. Irmão, foi nós que caminhamos até lá, nós precisamos ter essa consciência. E a prova é justamente essa das obras. Por quê? Uma obra vai acontecer ao que é orgulhoso, para que a palavra se cumpra, e uma prova e uma obra vai conhecer ao que é humilde. O humilde, ele vai conceder graça, irmão, e favor, para que você possa avançar, mesmo que seja difícil. Mesmo que esteja difícil, sabe? Agora, ao orgulhoso, provavelmente ele vai bater com a cara na parede novamente. Vai dar de cara aí com Satanás, com problema e com dor, mesmo que não esteja percebendo, porque o orgulhoso, ele está em pecado. Ele está em pecado. Olha, e uma prova é justamente o que ele fala. Ele fala assim: mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Irmão, quem é as ovelhas de Deus? É as que andam em verdade, andam na luz. Eu ministrei anteriormente sobre João capítulo 18, versículo 37. De fato eu vim ao mundo, Jesus fala, para dar testemunho da verdade. Irmãos, quem anda com Jesus só quer ouvir verdades. E as verdades, elas doem. Mas elas produzem em nós libertação. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós estamos num lugar de mentira, aonde as pessoas, por exemplo, como aqueles fariseus, se preocupavam com aparência, se preocupavam com dinheiro, se preocupavam com o que haveria de comer, com o futuro. Irmãos, todas as coisas, Deus, sabe, uma prova disso é que nunca lhe faltou nada. Tenho plena convicção do que eu estou falando. Se você está me ouvindo aqui, se você puxar a memória, se você não negou a fé, por mais difícil que ela esteja, eu falo, negar a fé, blasfemar contra o nome de Deus, diante ao conhecimento que já foi lhe dado, você pode até ter passado por momentos difíceis, e isso vai acontecer com todos nós. Os obstáculos, irmãos, vai haver momentos difíceis, vai haver espinho na carne, nós vamos cair muitas vezes, mas em todas as vezes a palavra fala no livro de Salmo que 7 vezes o justo cairá, mas 8 se levantará. Todas as vezes o Senhor estará lá com a mão para nós, assim como aconteceu quando Pedro caiu. A hora que ele viu o mar revolto, ele se afundou, irmão. Quem estava lá pescando ele? Jesus. Por quê? Por um simples fato, para ele aprender. Ele seria pescador de homens, então, em algum momento, ele deveria ser pescado. Eu sei, dói, irmãos, mas os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Eu quero repetir isso. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus a gente só entende lá na frente. Eu quero repetir isso também. Os caminhos de Deus a gente só entende lá na frente. E é por isso que nós não cremos, porque às vezes queremos entrar na mentira, no orgulho do nosso coração e não mudar o nosso comportamento. Agora ele fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. É importante. Nós repetimos, Jesus está na frente, irmão. A gente segue. Quem segue uma pessoa, segue ela por trás, ela está avançando, está desbravando o caminho. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te puserdes ao caminho e te desviares dele, ou para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz do teu lado.
ouvirás uma voz. Não é este o caminho. Essa voz, meu irmão, ela pode vir em forma de paz para o coração, a paz some, o sofrimento, nas circunstâncias, o Senhor mexe nas circunstâncias, são os aguilhões circunstanciais. Ele fala para Paulo, Atos capítulo 26, 14, é duro para ti, Paulo, recalcitrar contra o meu aguilhão. Então são situações a qual vão nos levar, irmãos. Eu muitas vezes fui levado, sabe, ao desespero, a perturbação de alma e a cansaço físico, a ponto que eu não... A dor foi tanta que eu não pude concordar e eu tive que sair de lugares, sair de pessoas perto de pessoas que eu amava muito, porque eu vi que aquilo ali não era, não tinha a ver com o propósito que Deus tinha para minha vida. E Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E nós reconhecemos a voz dele. Ele fala de várias maneiras. Jó 33, 14, eu sempre falo isso. Eu sempre cito esse versículo porque é necessário que nós guardemos algumas verdades, meus irmãos, que estão registradas nas Escrituras, para que nós possamos caminhar na eirene, a perfeita paz. A paz que ele nos dá. Porque o mundo dá uma paz, só que a paz do mundo é temporária. A paz de Deus não, meu irmão, ela é permanente. E Deus retira a paz a partir do momento o quê? Que nós não seguimos ele, que nós não somos discípulos. Há dois tipos de pessoa aqui, os que creem e os que não creem. Os que vivem na mentira e os que vivem na... Meu irmão, se você deixa de crer na palavra de Deus, mesmo que ela seja muito difícil para você, minha irmã, você já está passando a viver numa mentira. Você já está passando a viver numa mentira. E precisa ser falado isso, sabe? Ele fala, ó, eu vos dou a vida eterna. O Senhor está falando de algo que vai muito além, sabe, da nossa... A gente não... Meu irmão, a gente não está aqui nesse mundo para pagar boleto. Agora, Amós 3,3 fala, andarão dois juntos, se um não estiver de acordo. Irmão, se você não estiver de acordo, Deus vai continuar seguindo o caminho dele. Eu quero te falar isso, porque em Malaquias 2,6 fala que ele fala, eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele não vai mudar o caminho dele por sua causa. Não vai. É você que tem que seguir ele. Ele sabe o caminho por qual você sabe, mas você não sabe. Nós não sabemos. O Senhor sabe todos os caminhos que nós escolhemos. Todos. Mas nós não conhecemos os caminhos de Deus. Jeremias 29:11. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus. São mais altos que os nossos pensamentos deles são mais elevados. Nós não compreendemos ele nos leva a uma esfera diferenciada de entendimento e aceitação. Nós precisamos entender isso. Ele fala assim, ó, ninguém pode arrancá-las de minha mão. E agora os que seguem têm que entender que, sabe, estão escondidos no Todo-Poderoso Deus. Ele é a nossa muralha de fogo, olha. Ele fala assim, ó, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o Pai as deu a mim e ele é muito mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-la da mão de meu Pai. Você está vendo que Jesus se coloca em submissão ao Pai, que o Pai é mais poderoso do que ele? Até o Pai sabe todas as coisas. Ele fala que uma prova disso é que quando ele retrata nas Escrituras que ele não sabe quando ele voltará. Mas somente o Pai tem essa informação. Os discípulos perguntam para ele. Ele tem muitas respostas, mas não todas. O Senhor Jesus é Deus? É. Mas ele é a palavra encarnada. E aqui nós precisamos entender algo que está descrito nos livros de Neemias, meus irmãos, que é justamente sobre a reconstrução da nossa vida. Primeiro nós reconstruímos o templo, que somos nós, e depois nós reconstruímos os muros e as cidades. Essa ordem ela deve ser estabelecida e ela vale até hoje. O templo fala do altar do nosso coração, daquilo que devemos reconstruir primeiro a nossa vida, para que flua em nós, sabe, aquilo que Deus tem, para que o nosso propósito possa ser duradouro e eterno. Deus não faz nada, meus irmãos, que não seja eterno. Então é por isso que ele não segue ninguém, é por isso que ele não muda o caminho, porque o caminho da eternidade, somente Jesus sabe. Somente. Então se você está procurando eternidade nos seus relacionamentos, eternidade e estabilidade em sua vida financeira, isso começa aqui já, irmão. Nós já estamos sendo preparados. Eu sei que tem uma outra vida depois e é muito bom isso, irmão. Eu, por exemplo, já estou doido para ir para lá. Eu estou igual Paulo fala em Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro, irmão. Sabe por quê? Eu sei que eu estou vivendo aqui para uma missão, para algo. E eu quero, sabe, através da minha vida o Senhor possa resgatar muitos. E eu vou vibrar de muita alegria com isso, com todos. Sabe por quê? Porque eu tive lá naquele lamaçal e os meus olhos estiveram vendados. Eu consigo enxergar um pouco mais claro hoje,
graças à luz, a maravilhosa luz que me apareceu, e eu desejo que ela apareça à vida de todos os irmãos. Agora, nós precisamos entender que caminhos eternos, ele fala assim, ó, eu lhes dou vida eterna, os caminhos deles são de eternidade, e muitas vezes nós nos orgulhamos, fala, isso não vai dar certo, irmão, não é esse o caminho, sabe por quê? Porque o caminho de Deus sempre é mais difícil, eu quero repetir isso, o caminho de Deus sempre é mais difícil, mas eu quero ler com vocês, que se você foi chamado, se você foi escolhido, não, o Senhor não te chamou porque você é bonitinho, sabe? Porque você é uma menina linda que todos os homens olham para você, ou porque, assim como o irmão Alisson, talvez você tenha um olho claro e isso as pessoas se admiram. Não foi por isso. Foi justamente pela sua incapacidade, pela sua simplicidade, porque se trata sempre dele. E toda vez que nós nos movemos, sabe, em direção contrária, o que acontece? Nós vamos encontrar uma porta fechada. Eu gosto de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém pode fechar, e que ele fecha e ninguém pode abrir. Então nós chegamos em um momento em que todas as portas estão fechadas para nós, que somente... Sabe qual que vai ser a única saída para aqueles que foram chamados e que Deus resolveu escolher? Irmãos, e ele tem um fim maravilhoso para a nossa história. Quando ele fala em Jeremias 29:11, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, ele fala assim, ó, para lhe dar o final que você espera, que vocês esperam. Pode ler lá. Precisamos entender isso. E para isso ele vai fazer coisas desagradáveis, ele vai fechar a porta que nós queremos abrir. E ele vai abrir porta que nós queremos fechar. Nós vamos nos sentir cercados, irmãos, nós vamos nos sentir incomodados. Eu fiquei com raiva de Deus muitas vezes. Meu irmão, eu gritei dentro desse quarto. Gritei dentro desse quarto com Deus. Eu quero te falar, ele não se importa. E ele não se move por sentimentos. Mas ele também não muda o que ele pensa a respeito de mim e de você, porque nós gritamos com ele. Ele sabe como que está o nosso coração e como está atribulado. E aí nós precisamos entender que ninguém pode nos arrancar da mão dele, que nós estamos na mão do oleiro. Estamos sendo moldados, que é a mão que protege, mas que é a mão que molda. E essa mão, meu irmão, é pesada. Eu sei, se assustou, né, meu irmão? Mas não se assuste não, porque essa mão ela é bondosa e ela tem um melhor para mim e para você. Ela tem um melhor para nossas vidas. Ela vai nos tirar de lugar que nós não queremos sair. Ela vai nos colocar em lugar que talvez nós achamos que seja ruim para nós, mas que é o melhor lugar que estaremos escondidos. Vai nos colocar perto de pessoas que jamais pensaríamos que iriam nos ajudar, porque são pessoas às vezes que a gente até fez mal para elas, mas que estão com o coração e já receberam a consolação do Senhor, e já entendem, sabe, o processo pelo qual nós estamos passando. Vai colocar diante de nós, sabe, portas maravilhosas. Mas agora os passos de fé, Alisson, é eu, diante da palavra. E por isso o Jesus termina, e aqui foi onde os fariseus ficaram muito bravos. Os fariseus falaram para ele assim, ó. Ele falou assim, o pai e eu somos um. Meu irmão, lá onde os mano pô, as mina pá, eles falam justamente assim, ó, se tá comigo, tá com Deus. Então, meu irmão, entrega o seu caminho inteiramente para Jesus. Eu quero repetir isso. Entrega o teu caminho inteiramente para Jesus, porque ele é o caminho. Se tá com Jesus, tá com Deus. Se está com Jesus, está com Deus. Até mesmo essa pessoa, às vezes, que, sabe, trará a consolação para o teu coração, que Jesus usará ela não é a resposta. Ela não é a resposta. A resposta ainda é Jesus. Eu sei que muitas vezes paramos e focamos em nossos problemas, mas a resposta ainda é Jesus. O Pai e eu somos um. Eu quero ler para vocês aqui, ó, João capítulo 15, a videira verdadeira. Ele fala assim, ó, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois todo ramo que não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos. Ou seja, se nós não estiver perto dele, nós não vamos fazer nada, irmão. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, mas eu gosto dessa parte da submissão, a qual ele fala, justamente com referência. Ele fala no versículo 10 de João 15, ele fala, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço ao Pai. Ele também é submisso aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele.
Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. E quando isso acontece, irmão, quando a nossa alegria transborda, é quando nós temos a certeza da salvação para a nossa vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro, irmão. Quando nós chegamos nesse contexto de alegria transbordante, isso transborda até aos lugares a qual nós tivemos coragem de deixar para trás. Pessoas que nos viram, talvez pessoas das nossas famílias que não concordam com aquilo que é o propósito que Deus estabelece para a nossa vida. Deus não está nem aí para eles, eu quero te falar. Na verdade, eles atrapalham em determinado momento. Mas a alegria transbordará para eles e eles acreditarão. Eu tenho um amigo lá na academia, ele saiu de Vargem. Ele falou para mim, ele me contou uma história bastante bacana, eu vou contar aqui rapidamente, sei que já me demorei. Mas ele veio sozinho para Uberlândia, saiu de Vargem, São Paulo, deixou o pai e a mãe, e o pai e a mãe foi contra. E ele montou uma empresa aqui de rastreamento veicular. E ele fez um planejamento, ele sofreu muito durante um ano, mas ele se preparou economicamente, mas depois de muito tempo que ele começou a ser próspero, começou a comprar as coisas dele, ele pegou e o pai dele olhou para ele e falou assim, não é realmente que deu certo esse negócio? É disso que Deus está falando, meus irmãos. Venham a mim todos que estão cansados, porque o meu jugo é suave e leve. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Mas saiba, ele continuará ali no caminho dele, porque o caminho dele levará à eternidade, a mim, a você e a toda aqueles que você ama. Então continue firme na missão. Não desanime porque o processo está doloroso. É só uma questão de entendimento daquilo que deve ser. E eu quero terminar falando que o Cordeiro tem, sim, o recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. Fiquem todos os irmãos com essa mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.